criação de um filme Minecraft durou cerca de 10 anos, e isso significa que o longa já teve várias ideias diferentes, que foram descartadas ou modificadas. Você consegue imaginar como esse filme poderia ter sido completamente diferente caso tivesse seguido os planos iniciais? Em setembro de 2024, antes mesmo da versão final da produção ser lançada, o artista Vance Kovacs compartilhou algumas artes conceituais que ele tinha feito para o filme, que mostram uma versão completamente diferente daquilo que a gente viu no cinema, já que a história contaria com a presença do maior vilão do jogo, o Ender Dragon. Aparentemente, a adaptação contaria a jornada de Steve para lutar contra esse vilão, ou seja, a trama seria basicamente a missão principal do jogo. E faz muito sentido que uma das primeiras ideias deles tenha sido seguir esse caminho. Se não tivessem mudado de ideia, a gente teria visto uma jornada de fantasia, em um estilo mais clássico, com o Steve fazendo o passo a passo para encontrar o dragão, adquirir pérolas do Ender, construir um portal para o Nether, obter pó de Blaze e usar os 2 itens para construir os olhos do Ender, que servem para encontrar o portal para o The End, a dimensão onde o dragão mora. Não temos a menor noção do motivo de terem mudado de ideia sobre quem seria o inimigo principal, mas dá para fazer algumas apostas. Uma possibilidade bem forte é que os roteiristas ou os produtores acharam que a trama sobre um herói destemido com uma espada indo derrotar um dragão seria muito clichê para um filme de Mine. Só que outro motivo que faz até bastante sentido é que decidiram guardar o Ender Dragon para a sequência já confirmada, deixando a antagonista do primeiro ser a Malgosha e seu exército de piglins como um aquecimento para o que está por vir. Isso explicaria por que decidiram fazer o Steve conhecer o Nether no início do filme. Como passar por essa dimensão é necessário para chegar ao The End, isso significa que o Steve ainda não teve o seu confronto com o Ender Dragon. Talvez isso seja uma dica aos fãs mais atentos de que essa luta épica vai acontecer somente na continuação. É loucura saber que a gente deveria ter visto o Steve confrontando o maior vilão do jogo logo no primeiro longa, mas se prepare porque a gente tá só começando a falar de todas as cenas deletadas de um filme Minecraft. Tá começando mais um Team Videos! Caso tenha pensado que o Ender Dragon ter sido deletado é uma mudança absurda, você tá absolutamente certo. Mas essa tá longe de ser a alteração mais insana. Até porque um filme Minecraft que sofreu grandes críticas por ter atores reais em cenários feitos com CGI, quase foi completamente de animação. Artes conceituais de muito antes de ser decidido que o Steve seria interpretado pelo Jack Black mostravam que o personagem não teria a aparência de um humano, mas sim que seria um ser feito de cubos, exatamente como é nos jogos. As imagens que mostram isso vêm da mesma versão em que a missão do personagem teria sido derrotar o Ender Dragon, o que faz bastante sentido se a gente parar para pensar. Quando a história tinha mais fidelidade ao jogo, o Steve era de fato fiel, só que o DNA final já se encontrava nessa versão, já que o Steve seria acompanhado por um personagem que veio da Terra e parou no mundo superior. Isso é só teoria da nossa parte, mas talvez derrotar o Ender Dragon fosse a chave para retornar ao mundo real, o que explicaria o motivo deles terem esse objetivo. E essa explicação se encaixaria como uma luva, já que no jogo um portal aparece no The End depois do boss ser eliminado. A diferença é que ele leva de volta para o mundo superior. Mas fazê-lo também levar pessoas até a nossa dimensão seria uma alteração bem pequena. Agora, uma coisa que não dá para ter certeza é se o personagem que acompanharia o Steve nessa aventura também seria de animação ou então um ator igual na versão final, porque ele não é quadrado. Mas como o estilo de arte do personagem também aparenta ser pouco realista, o mais provável é que até ele seria animado. Eles terem alterado isso para colocar atores em live action foi uma decisão bem arriscada, já que essa foi uma das maiores críticas que o filme sofreu desde o lançamento do seu primeiro trailer. Embora muitos fãs tenham se acostumado ao estilo da versão final com o passar do tempo. Se você também acha que teria sido legal ver essa versão do filme, comenta aqui embaixo #Steve. O longa contou com várias coisas retiradas diretamente do jogo, como a espada de diamante e a pérola do Ender. Ao mesmo tempo, também inventou coisas completamente novas. O lançador de batatas do Henry, o balde duplo criado pelo Garrett,
e os Ghasts sendo utilizados como montarias por vários Piglins. Só que o filme também deveria contar com algo ainda mais maluco, um robô Piglin gigante. A ideia era que na hora de invadir a aldeia, o exército Piglin iria criar um cavalo de Troia. Só que em vez de um cavalo, seria um Piglin robô gigante, que iria entrar na aldeia e então se abriria para que vários soldados pudessem sair de dentro. O engraçado é que o cavalo de Troia feito na vida real serviu para que ninguém soubesse que tinha soldados dentro dele. Será que o exército da Malgosia de fato pensou que ninguém ia achar que um robô gigante com a aparência de um Piglin teria sido feito por Piglins? Esse fato só deixaria a cena mais engraçada, então é uma pena que ela não tenha acontecido. Inclusive, a equipe de produção queria que o robô pudesse ser criado no jogo, e até pediram pro Mumbo Jumbo, um youtuber muito famoso por fazer construções malucas no Mine, fazer o robô dentro do jogo através de mecanismos complexos, que só um player veterano de Minecraft saberia. Infelizmente, mesmo depois dele ter construído o robô, essa e muitas outras de suas construções foram descartadas do filme, porque não conseguiram encaixá-lo dentro da história. Fazer o que, não é? Claro que tem muitas cenas deletadas que a gente adoraria ter visto na versão final, mas não dá pra ter tudo nessa vida, a menos que o longa tivesse 50 horas de duração. Agora vamos falar de uma cena que não foi deletada, mas sim adicionada. Apesar de não ter sido planejada para estar no filme, estamos nos referindo à parte que aparece um porco com uma coroa no meio da aldeia onde o Steve guarda suas armas. Você talvez já tenha ouvido falar que esse porquinho é uma homenagem muito bacana ao Technoblade, um youtuber de Mine que faleceu em 2022 e ficou para sempre na história da comunidade do jogo. Tudo isso porque o avatar de Technoblade tinha a aparência de um porco com uma coroa. Só que essa cena não tinha sido planejada e foi incluída no filme bem tarde. Foi o ator Sebastian Hansen, que interpretou o Henry, quem sugeriu trazer uma homenagem ao youtuber. Essa é a vantagem de colocar no elenco pessoas que de fato gostam de Mine e fazem parte da comunidade. Viu só? Às vezes muitas alterações que acontecem em um filme são feitas para melhorar. Um dos motivos de um filme Minecraft fazer bastante sucesso foi a sua campanha de marketing, e não é de se admirar, já que isso é muito importante para que as pessoas decidam comprar os ingressos de um longa-metragem, salvo algumas exceções, é claro. Mas algo curioso é que um comercial do McDonald's contou com a presença de um ovo de dragão, o item que o Ender Dragon deixa para trás depois de ser derrotado pelo jogador. Não podemos dar certeza de que isso significa que houve planos do ovo aparecer na produção em algum momento, mas é muito estranho que um comercial tenha adicionado um item tão específico do game. Afinal, os jogadores só encontram o ovo de dragão depois de conseguirem zerar a história, e muitos estão jogando há uma década sem nunca terem feito isso. E levando em consideração que a ideia inicial era a gente ver o Steve batalhar contra o próprio Ender Dragon, então é extremamente provável que o ovo seria encontrado por ele depois da morte do vilão. Agora a questão é, será que a gente veria o ovo chocar e dar origem a um filhote de dragão? Algo que nunca chegou a acontecer no game? Pensar nisso só aumenta mais a vontade de descobrir que um filme Minecraft 2 vai ser sobre o Steve e seus amigos lutando contra o dragão do The End. E se quiser continuar descobrindo várias curiosidades incríveis sobre seus filmes e desenhos favoritos, é só clicar no botão de inscrição. Assim vai sempre receber nossos vídeos diários. A versão que chegou aos cinemas contou com a presença de vários animais, ovelhas rosas, lhamas, porcos e principalmente o lobo Dennis, fiel escudeiro de Steve. Se considerarmos os Piglins como animais, o número só aumenta, mas nesse caso é melhor alguém chamar alguma organização de direito aos animais, porque os protagonistas desceram a porrada sem dó em vários. Mas e se a gente disser que, pelo que parece, a equipe de produção cogitou colocar um gatinho no longa? A gente sabe disso, porque existem fotos de bonecos felinos e bem quadrados que foram feitos para adaptação cinematográfica. Isso significa que uma ou mais cenas com o gato foram deletadas. Será que o animal seria só um detalhe no cenário? Ou teria um papel de destaque dentro da história? Bom, os gatos são a fraqueza dos Creepers, então o Garrett jamais teria levado a explosão de um Creeper na cara se estivesse com um gatinho em mãos. Se existe algo que a gente não pode reclamar, é dos golems de ferro que apareceram no filme. Foram vários e vários, com um design bem legal, e ainda meteram um com bota de velocidade no meio.
só que nenhum deles é um personagem de fato, com personalidade e um desenvolvimento. Pelo visto, isso poderia ter sido diferente, já que existem artes conceituais que mostram crianças da Terra brincando com um golem de ferro. Muitos fãs teorizam que teria uma subtrama sobre uma amizade entre esses humanos e o golem, mostrando que até essas criaturas feitas pelos aldeões para proteger vilas têm sentimentos. A obra também contou com a participação especial de vários youtubers de Minecraft, e uma das que gravou uma cena para o filme foi a Valkyrae. Só que por algum motivo que até então não foi revelado, a sua participação acabou sendo cortada da versão final. Uma teoria diz que isso tem alguma relação com o fato dela ter visto Jason Momoa, o ator de Garrett, maltratar a equipe de filmagem do longa. Ninguém tem certeza se isso é verdade ou não, mas o fato é, essa notícia deve ter atrapalhado um pouco a visão de muitas pessoas sobre o filme, o que talvez tenha deixado alguns produtores irritados com ela. Deixamos 2 conteúdos divertidos na sua tela. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!